Depois de pesquisar muito e fazer vários testes, eu vou mostrar aqui os 5 hábitos que me fizeram economizar mais 10 horas em uma semana. Então, o primeiro hábito é utilizar blocos de tempo, mas da forma correta. Bloco de tempo, ou estruturar a sua agenda em blocos de tempo, não é uma novidade. Vários empresários e várias pessoas comentam sobre isso diariamente. Um exemplo é Elon Musk. Ele já falou que utiliza e já comentou mais ou menos como. Mas então, como é que eu utilizo na prática os blocos de tempo? A primeira vantagem que eu percebi em utilizar blocos de tempo dessa forma que eu vou falar foi que eu consegui definir exatamente quanto eu quero que determinada atividade dure. Porque em alguns casos, quando a gente não determina qual é o tempo máximo de duração para uma tarefa, a gente vai ficar prolongando aquela atividade por mais tempo do que é necessário. E às vezes você nem consegue concluir, ou nem consegue entregar uma tarefa no prazo, porque você não respeitou aquele prazo. Então essa é a primeira vantagem. E como é que eu utilizo na prática? Um tempo atrás, eu já utilizei um calendário onde todo o dia estava com o tempo bem definido. Hoje em dia não é mais assim. Como é que eu faço? Algumas atividades na semana eu defino com um bloco de tempo específico. Exemplo, eu quero finalizar a implementação de uma determinada funcionalidade no aplicativo. Eu estimo que ela vai durar 4 horas. Pronto, eu defino que das 8 às 12 da quarta-feira vai ser o tempo que eu tenho para iniciar e finalizar aquela atividade. Essa é uma forma. Desse jeito eu consigo terminar aquela tarefa no tempo que eu defini e no dia. Outra maneira é quando eu defino que neste período, por exemplo, no período da tarde da segunda-feira, eu vou executar tarefas de um projeto em específico. Dessa forma, eu não defino exatamente que tarefa eu vou fazer. A minha intenção aqui é combinar tarefas que tenham algum tipo de relacionamento, tenham algum tipo de relação, para que eu mantenha a mente alinhada ou apontada para a mesma direção. E por que é que eu dou tanto peso a isso? Eu não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que você vai iniciar uma tarefa, existem dois tempos. O primeiro é aquele tempo que você demora para entender o que é que está ao redor daquela atividade. Exemplificando, vamos supor que você vai ter que fazer um questionário para os usuários de um cliente seu. Antes de você começar a fazer aquele questionário, você vai ter um tempo que eu chamo tempo de setup do seu cérebro, onde você vai ter que se recordar que cliente é aquele, quais são as atividades daquele usuário e assim vai. Então, se eu junto várias tarefas que estão relacionadas, um exemplo, várias tarefas daquele cliente ou várias tarefas de construção de questionário, um exemplo. Se eu faço a união dessas tarefas para que eu conclua elas na sequência, eu consigo economizar um pouco nesse tempo de setup. Essa é a segunda vantagem de utilizar blocos de tempo. Mas aí tem um porém. Não lote o seu calendário com blocos de tempo o dia todo. É importante que ele tenha certos espaços. Eu já fiz esse teste, eu já tive o dia lotado de blocos e isso termina sendo um pouco cansativo. E dependendo do seu uso, isso não vai se tornar eficiente no longo prazo. Hoje em dia eu tenho muitas reuniões na semana. Eu evito colocar novas reuniões no meio da semana. Se, por exemplo, se eu estou aqui nessa semana, eu só vou colocar novas reuniões para a semana seguinte. Porque eu consigo manejar isso e na sexta-noite ou então no domingo eu costumo organizar o calendário. E eu já sei dessas reuniões, que eu considero um imprevisto, já que eles impedem algumas vezes a gente criar blocos de tempo mais extensos. Então, resumindo, criar bloco de tempo para você concluir uma tarefa no tempo exato e criar bloco de tempo para unir tarefas menores que estejam no mesmo segmento, focando em diminuir o tempo de setup do seu cérebro. A segunda dica é criar uma lista de tarefas portáteis ou tarefas leves. E o que são essas atividades? Elas são tarefas menores que elas podem ficar entre tarefas grandes. Eu não sei no caso de vocês, no meu caso, algumas atividades elas são bem desgastantes mentalmente. Eu fico realmente cansado ou fadigado de trabalhar naquela atividade. Então o que é que eu faço? Ou, dependendo da situação, eu realmente faço uma pausa e tiro um tempo de descanso sem fazer nada, ou eu troco para uma atividade mais leve. Então, como é que eu faço? Eu, nesse momento, estou utilizando o SecBrain como uma lista de tarefas e eu tenho uma lista lá separada que são essas tarefas mais simples, onde eu posso colocar elas no meio de outras atividades. Além disso, essas tarefas também podem servir para aqueles momentos onde você está fazendo uma atividade passiva, você está fazendo uma atividade mais tranquila. Um exemplo, você está esperando em uma fila. Algumas pessoas podem abrir o celular e ficar rolando o feed. Você vai poder realizar aquelas tarefas
portáteis, porque são tarefas que você não precisa estar na frente do computador, você pode fazer enquanto está esperando alguma outra atividade. Então, que tipo de tarefas são essas? Ligar para alguém, mandar uma mensagem, responder determinado conteúdo, isso são tarefas portáteis, coisas que precisam ser feitas de fato, mas que você pode fazer durante a espera de outras atividades. Terceiro hábito: elimine as notificações em determinados momentos. E as notificações são um problema, todo mundo já sabe. Eu não preciso estar aqui para te explicar isso. Porém, algumas notificações elas são inevitáveis. Você não pode simplesmente desabilitar todas as notificações de WhatsApp ou todas as ligações. No meu caso, tem ligações que ele já não toca, mas eu tive que deixar alguns usuários desbloqueados. Por quê? São pessoas que estão falando comigo por algum motivo bem específico. Então é importante que eu veja essa notificação. Só que, qual é o porém aí? Tem determinados momentos do seu dia onde você não precisa dessas notificações. Então, qual é a dica que eu dou? Durante aqueles blocos de tempo, desabilite 100% das notificações. Alguns usuários podem simplesmente deixar o celular em outro cômodo, deixar ele virado para baixo, sem vibrar e sem tocar, ou alguma outra solução. Eu preciso do celular em algumas atividades, porque ou eu estou fazendo atividade no celular, ou eu estou utilizando o celular para testar um aplicativo, para rodar um simulador, ou alguma coisa assim. Então, como é que eu faço? Eu criei vários modos de foco dentro do iPhone. Em alguns dos modos de foco, eu tenho usuários que estão liberados para me enviar notificação. Minha namorada, meu pai, meus sócios e assim vai. Depende um pouquinho de cada modo. Porém, eu criei um modo onde eu não recebo nenhum tipo de notificação. O celular fica realmente desabilitado, só que sem que eu tenha que colocar no modo avião. E aí você fala: ah, Ian, mas não é a mesma coisa de colocar no silencioso? Não, não é. Por quê? Quando você ativa esse modo para desabilitar as notificações, elas param de aparecer na tela bloqueada, elas param de aparecer aquela bolinha vermelha, porque tudo isso atrapalha. Tudo isso que tira esse teu foco por meio segundo já vai atrapalhar o teu foco na tua atividade. Então vai ter que vai gastar aquele tempo de setup novamente. O quarto hábito, e a gente está quase chegando no fim, é somar hábitos. Quando eu falo em somar hábitos, eu estou me baseando no livro Hábitos Atômicos, onde ele cita algumas coisas dessa forma. E aqui eu estou falando de dois tipos de hábitos: o hábito passivo e o hábito ativo. O que é que a gente pode considerar um hábito passivo? Caminhar na esteira. Eu acho que é um bom exemplo de um hábito passivo. Ele te permite fazer algumas outras atividades. Por quê? Dependendo da forma como você esteja caminhando, você não precisa estar concentrado naquilo. Se você está correndo, aí já é outro esquema. Se você está caminhando, que é um hábito passivo, você pode adicionar um outro hábito ou uma outra atividade. Um exemplo é, às vezes quando eu estou caminhando, eu coloco algum vídeo no YouTube ou então algum podcast, mas aí eu boto um ponto de atenção gigante. Quando você faz aí duas atividades, mesmo que uma delas seja extremamente passiva, você não vai estar focado de verdade em nenhuma das duas. Então não ache que você vai estar prestando atenção naquele conteúdo ou prestando atenção naquele podcast. Você vai conseguir sim absorver algumas coisas, mas não vai ser na sua plena atenção. E qual é o meu aviso gigante aqui? Eu sou totalmente contra multitarefa. Não é isso que eu estou propondo aqui nesse hábito. O que eu quero dizer é que em alguns momentos você pode sim fazer duas atividades, mas sempre dessa forma. No máximo um ativo com um passivo, ou então dois hábitos passivos, duas atividades passivas. E em algumas situações você vai simplesmente querer lavar a louça. Você não quer lavar a louça escutando podcast. O que você precisa, o seu corpo precisa, é simplesmente lavar a louça em silêncio. Então, comece a se perceber para você entender que situações é que você vai fazer duas atividades e que situações é que você vai lá fazer algo bem tranquilo. Alguns exemplos de combinações que eu faço no dia a dia: lavar louça e assistir um vídeo no YouTube. É um exemplo que eu pratico no dia a dia. Outra coisa que eu faço é um treino de academia escutando podcast ou um audiobook. Eu acho que é uma coisa que combina bem, dependendo do tipo de treino, beleza? E por fim, você pode fazer uma caminhada, seja ao ar livre, seja na esteira, fazendo uma ligação rápida no telefone. Não recomendo ficar tanto tempo no telefone, porque eu acho que caminhar é algo que você também pode aumentar a intensidade. E quando você aumenta a intensidade, você não vai conseguir fazer esse tipo de atividade. Então não fique só naquela caminhada passiva. Se você não tem um problema físico, comece a aumentar essa intensidade. Tente correr, tente aumentar a inclinação da esteira, tente caminhar mais rápido. Por fim, o hábito mais importante de todos, que me fez realmente economizar horas, foi perceber que o tempo é relativo. Depois de compilar informações de vários desses livros,
eu cheguei a essa conclusão. Não sei se algum autor cita explicitamente isso, mas é que eu vou falar com as minhas palavras, beleza? É o seguinte: nem todas as horas do seu dia são iguais. Cada pessoa é diferente, a gente tem variações hormonais, variações de nível de intensidade, de alegria e assim vai. Você tem que entender quais são aqueles momentos onde você está realmente mais eficiente e onde você está um pouco mais lento, para que você possa trabalhar as suas atividades de acordo com isso. Eu sei que tem pessoas que não vão poder manejar tanto isso, já que trabalham em alguma empresa, um negócio mais fechado. Porém, se você tem essa liberdade, e até mesmo dentro de empresas, tente trabalhar isso. Se você percebe que você é mais ativo, você é mais eficiente pela manhã ou no começo da manhã, que é o meu caso, coloque as atividades mais complexas, mais importantes nesse período. Se você percebe que você tem uma queda de rendimento no início da tarde, que tal colocar o horário, esse seu horário da atividade física, que é algo que eu já fiz no passado. Hoje em dia eu percebi que eu estava tendo uma queda de produtividade por volta das 3, 4 horas da tarde. O que foi que eu fiz? Puxei a minha atividade para esse horário. Nesse momento, às 3 horas, 4 horas, é quando eu paro para ir treinar. Depois eu volto e eu ainda consigo colocar mais algumas horas em alto rendimento. E aí, quando você começa a entender essas variações e começa a perceber no seu corpo qual é o momento ideal, você percebe que, às vezes, ao invés de você ficar tentando martelar uma tarefa durante 3 horas, é melhor você parar totalmente por meia hora, uma hora e ou não fazer nada, ou fazer uma atividade extremamente relaxante, como dar uma andada na praia, ou então simplesmente deitar e relaxar. Por quê? Depois que você gastar esse tempo descansando, você vai conseguir fazer aquela atividade em 2 horas. E vai fazer bem feito, porque você percebeu o seu corpo e identificou qual era o melhor momento para fazer aquela atividade. Cuidado quando eu falo isso, para que você não se pegue empurrando atividades, protelando, simplesmente procrastinando ela. Beleza? Então esses foram os 5 hábitos que realmente fizeram eu economizar mais de 10 horas na semana, com essas pequenas mudanças, principalmente o quinto hábito, ok? E aí, você tem mais algum outro hábito ou atividade que você acha que economiza horas? Comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir ao nosso último vídeo. Beleza? Até a próxima!